Manuel Pereira. A vida em um restaurante. Manuel é um algarvio de gema, nascido nas belas terras de Cabanas de Tavira. Aos 76 anos, Manuel mora num lar de idosos, mas a sua vida continua recheada de histórias, risos e encontros marcantes. O jovem empregado de mesa que aprendia o mundo. Desde pequeno, Manuel entendeu que a vida era feita de trabalho e dedicação. Aos 13 anos, já circulava entre as mesas do restaurante como quem explora um novo território. Servia cafés, pratos de peixe fresco e copos de vinho a turistas de todas as partes do mundo. E ali, no meio dos pedidos, descobriu um novo fascínio: a linguagem. Cada palavra estrangeira que captava era como um pequeno tesouro. O primeiro thank you de um inglês sorridente, o merci apressado de um francês com olhos curiosos, o gracias entusiasmado de um espanhol animado. Manuel absorvia tudo, repetia, treinava, até sentir que dominava a arte de comunicar. O seu vocabulário ia crescendo dia após dia, misturando frases soltas com gestos bem calculados. Com o tempo, já não precisava só de palavras avulsas, começou a construir pequenas frases. One beer, please, dizia com orgulho. Ou la cuenta, senhor? Perguntava um cliente espanhol. Com esses pequenos triunfos, sentia-se um verdadeiro cidadão do mundo. Tinha o dom de tornar cada turista mais confortável e, com um sorriso confiante, fazia de cada serviço uma experiência envolvente. Manuel não servia apenas pratos e bebidas, ele servia hospitalidade, simpatia e uma ponte entre culturas. O ordenado ia para os pais, como era tradição, mas as suas riquezas iam além do dinheiro. Cada palavra aprendida era um passo para um mundo maior, e ele, mesmo sem sair da sua vila, já se sentia viajante de muitas terras. Amor, tostões e sonhos. A juventude de Manuel foi marcada por dias de trabalho intensos e folgas escassas. Mas quando finalmente chegava o tão aguardado dia de descanso, ele tinha um ritual bem definido. Com um sorriso travesso, cumprimentava amigos e conhecidos nos cafés e restaurantes que frequentava e anunciava: hoje sou eu o cliente. Era um momento especial, uma inversão de papéis onde ele deixava de servir para ser servido. Pelas ruas movimentadas da sua vila, Manuel apreciava o aroma do café acabado de fazer, o tilintar dos copos nas mesas e o burburinho de conversas animadas. Sentava-se, observava o fluxo das pessoas, trocava 2 dedos de conversa com os empregados, tantos deles antigos colegas, e aproveitava cada instante como um verdadeiro privilégio. Foi num desses dias, entre um café bem tirado e uma fatia de bolo caseiro, que Manuel se cruzou com Ermelinda, a sua primeira e única paixão. Com olhar curioso e riso fácil, ela também tinha os seus rituais nos dias de folga, era cozinheira de mão cheia, e gostava de provar o que os colegas de profissão preparavam. Entre uma troca de olhares e algumas palavras gentis, nasceu uma ligação que cresceria ao longo dos anos. Manuel e Ermelinda seguiram juntos numa jornada recheada de cumplicidade e bons momentos. Ele sempre dizia que o amor deles foi como um prato bem temperado, simples nos ingredientes, mas rico no sabor. Sonharam abrir um restaurante, mas logo perceberam que o caminho mais seguro era manter-se nos seus empregos. A arte de navegar as estações do Algarve. Manuel e Ermelinda sempre souberam que o mundo da restauração no Algarve era uma dança entre 2 ritmos, o verão vibrante e o inverno silencioso. No calor abrasador dos meses de julho e agosto, os restaurantes fervilhavam como o palco de uma ópera animada. Eram turistas por todo lado, mesas cheias, pedidos incessantes e gorjetas generosas. Nesse período, o Algarve transformava-se numa grande festa, onde todos trabalhavam incansavelmente, acumulando rendimentos para a estação seguinte. Mas tal como na fábula da formiga da cigarra, onde a formiga trabalha arduamente no verão para garantir sustento no inverno, os negócios locais precisavam de fazer o mesmo. No Algarve, quem não se preparasse bem para a mudança das estações podia acabar como a cigarra cantarolando despreocupadamente no verão, mas desesperado quando o frio chegava. Foi por isso que Manuel e Ermelinda decidiram não arriscar. Restaurante próprio. Só se houvesse um verão eterno, brincavam eles. Sabiam bem que, quando as folhas começavam a cair e o vento frio soprava, o fluxo de turistas reduzia drasticamente.
Os mesmos restaurantes que meses antes tinham filas na porta agora lutavam para preencher mesas. Os salários diminuíam, alguns negócios fechavam temporariamente e os mais audaciosos eram forçados a improvisar para manter-se de pé. Com o tempo, Manuel aprendeu que era preciso ter o espírito da formiga, poupar, planear e adaptar-se à realidade de cada estação. Em vez de arriscar num negócio instável, ele e Ermelinda preferiram a segurança dos seus empregos fixos. A arte da restauração não é só servir bem, é saber quando servir, costumava dizer Manuel, sempre com o olhar sábio de quem conhecia o ritmo das marés. E assim seguiu a sua história, com pés firmes no chão e um olhar atento às mudanças do tempo. Porque, no Algarve, o verão pode ser de fartura, mas o inverno sempre chega e apenas os que se preparam sabem como sobreviver ao ciclo da estação. A tecnologia e o café. Hoje, Manuel vive num lar de idosos, mas não perdeu o hábito de sair para um café e conversar com quem aparece. É um verdadeiro mestre na arte da conversa, um contador de histórias nato, capaz de transformar um simples pedido de café numa reflexão sobre o mundo moderno. O que realmente fascina, além dos encontros casuais e das boas conversas, são os avanços tecnológicos que têm transformado o dia a dia. Adora falar com o filho imigrado na Alemanha por vídeo no WhatsApp, uma invenção maravilhosa, exclama, com um brilho no olhar, ao recordar os tempos do telefone de disco, aquele que, para ligar, exigia paciência e precisão no rodar dos números. Nos últimos tempos, tem ouvido falar de panelas inteligentes que cozinham praticamente sozinhas, de máquinas que preparam um prato inteiro sem intervenção humana. Sorri ao imaginar como seria trabalhar hoje nos restaurantes do Algarve com essas ferramentas futuristas. Mas há uma coisa que lhe faz torcer o nariz. Quero ver é um robô a servir mesas e a perceber a alma de um cliente. Desafia, sempre com um tom maroto. Para Manuel, um bom empregado de mesa não serve apenas comida, ele lê a expressão do cliente, entende o seu estado de espírito e ajusta o serviço para tornar a experiência mais agradável. Um prato quente ajuda a matar a fome, mas um sorriso verdadeiro aquece o coração. Isso, ele garante, nenhuma máquina pode replicar. E assim segue Manuel, observando os avanços do mundo com curiosidade, mas também com o olhar sábio de quem sabe que, por mais tecnologia que surja, nada substitui a essência do contacto humano. E assim segue Manuel, um contador de histórias, um apreciador da vida, um mestre da simplicidade. A cada dia, ele prova que envelhecer não significa deixar de viver, apenas encontrar novas formas de desfrutar o caminho. Recolha e adaptação. Albino Monteiro.